O câncer de próstata é uma das doenças mais comuns entre os homens. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, é o segundo tipo mais frequente da doença no sexo masculino, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A gente vai entender mais sobre essa doença conversando ao vivo com o urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia, o Rafael Henrefreundi. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, Wilker, a todos os telespectadores do Jornal Brasil, e é um prazer compartilhar informação com vocês. Muito bom recebê-lo também, doutor, ainda mais para falar sobre um assunto tão delicado, tão importante quanto esse, né? Um estudo publicado neste ano pela The Lancet apontou que os casos de câncer de próstata devem dobrar até 2040, principalmente nos países de baixa renda. Como é que a gente pode analisar esse dado e qual que é a relação entre a prevalência dessa doença e a renda média da população? Perfeito, Wilker, pergunta muito boa. A relação entre a baixa renda e o câncer de próstata ela é multifacetada e ela é complexa. A gente sabe que países com renda média ou renda baixa apresentam uma acessibilidade ao médico e aos exames mais difícil. E a gente vai ver aí ao longo da entrevista que um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, indivíduos mais velhos tendem a responder ou a apresentar maiores taxas de risco de câncer de próstata. Além disso, o acesso mais difícil e o diagnóstico mais tardio tornam a prevalência um pouquinho maior. Então, o papel do educador médico e o papel dos gestores públicos é conseguir, através de políticas de saúde, fazer o acesso da população ser mais fácil e a gente conseguir ter esses pacientes mais perto para conseguir realizar diagnósticos mais precoces e entregar uma qualidade de vida e um tratamento do câncer de próstata mais fácil para a população. Perfeito. Então a gente pode dizer, né, que o câncer de próstata não apresenta sintomas no início, né? Então qual que é a dica para que os homens consigam esse diagnóstico precocemente? Quando a gente deve começar a se preocupar com isso? O senhor já mencionou a questão da idade. Quais outros fatores também são importantes serem levados em consideração? A gente tem alguns fatores de risco para o câncer de próstata, né? Citando os principais, o histórico familiar é muito importante. Então, indivíduos que têm algum parente de primeiro grau devem começar o rastreio. A gente até pode conversar sobre isso daqui a pouco. Eles devem começar o rastreio mais cedo, a partir dos 45, 5 anos mais cedo do que a população em geral. E indivíduos negros também, através dos estudos, a gente viu que eles apresentam o câncer de próstata com idades um pouquinho anteriores. Então, é muito importante a população conhecer o seu corpo, né? Conhecer os fatores de risco, mas principalmente indivíduos com histórico familiar de câncer de próstata, indivíduos negros e o fator idade, como eu mencionei mais cedo, também é importante. Então, a prevalência do câncer de próstata em indivíduos com idade mais avançada é maior. Então, é importante, a partir dos 50 anos, ter noção desse dado. É importante indivíduos com histórico familiar e indivíduos negros. Esses são os principais fatores de risco para o câncer de próstata. Perfeito. São pessoas que precisam ter mais atenção, né? O senhor mencionou a questão do rastreio. Queria entender como que isso deve acontecer. O que a gente orienta é indivíduos que possuem algum fator de risco procurarem o seu urologista ou o seu médico da unidade básica a partir dos 45 anos, isso em relação ao câncer de próstata, né? E aí esse médico, através de exames de rotina, através da anamnese, que é a entrevista com o paciente, vai fazer a avaliação necessária e personalizada, e aí sim, de acordo com cada caso, fazer a investigação. E indivíduos que a gente considera de baixo risco, ou seja, que não se enquadram nesse grupo de alto risco, a partir dos 50 anos a gente orienta a procurarem o seu urologista, ou, enfim, o médico que o acompanha, e aí sim realizar os exames que o médico que está avaliando achar necessário e prosseguir a investigação ou, eventualmente, um check-up urológico. Perfeito. Ainda existe um certo tabu em relação ao exame de toque retal, né? Como é que a gente pode desmistificar isso e conscientizar os homens sobre a importância dele para o diagnóstico precoce do câncer de próstata? Perfeito. Essa é uma questão complexa. Parabéns por ter citado. O toque retal ainda é um tabu para muita gente, né? O que é importante a população ter ciência que o toque retal pode salvar vidas. O diagnóstico precoce do câncer de próstata
facilita o tratamento, diminui sequelas, aumenta as taxas de cura. Então, é muito importante, através de políticas públicas de educação, através da educação médica, eventualmente até pacientes que já foram submetidos ao toque compartilharem com seus colegas que o exame é indolor, é rápido, dura segundos e que ele pode salvar vidas. Então, esse tabu do toque, a população tem que ter noção que é algo muito pequeno em relação ao benefício que o toque pode trazer. Então, faz parte da avaliação urológica, a coleta de PSA, o toque retal, e através disso a gente consegue ter diagnósticos precoces e trazer cura para os pacientes e para a população em geral. Pois é, a pessoa tem que entender também, né? Acho importante a gente pensar sobre isso, que descobrir a doença antes faz, inclusive, o tratamento ser menos invasivo, né? Ser menos, talvez, constrangedor, ser menos doloroso. Então, vale muito a pena que a pessoa se antecipe, que a pessoa faça ali o procedimento conforme o médico indica. Agora, quais são os outros exames que são importantes aí para a detecção desse tipo de câncer? E eu também queria reforçar aqui que é um câncer que tem um índice de cura muito grande, né? Quando diagnosticado cedo. Perfeito. O câncer de próstata, quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as taxas de cura. O tratamento, óbvio que vai ser individualizado para cada indivíduo, de acordo com o estadio do diagnóstico, mas quanto mais precoce ele for diagnosticado, melhores são as taxas de tratamento, menos invasivos são os tratamentos. Então, é muito importante ter esse paciente na mão logo cedo para a gente conseguir manejar da melhor maneira. Em relação ao que você perguntou, que exames que a gente deve fazer, no consultório ou na unidade básica, a gente coleta o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata. Esse PSA é coletado através de um exame de sangue, e aí, feito o PSA e o toque, a gente vai fazer uma análise, vai comparar valores, e através desses resultados em mãos, a gente consegue traçar um raciocínio e, se for o caso, prosseguir uma investigação, caso esses resultados gerem alguma suspeita. Mas, basicamente, no consultório, é a anamnese, que é a entrevista com o paciente, coleta de PSA e o toque retal. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações, por compartilhar conhecimento e fazer esse alerta para quem nos acompanha. Com certeza um tema importantíssimo que a gente não pode negligenciar. Um abraço. Eu que agradeço, falo em nome da Sociedade Brasileira de Urologia. É um prazer compartilhar a educação médica com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela presença. Tchau, tchau.